Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje retornando aí, né? Hoje voltamos na ideia aí, nós vamos continuar as habilidades. Estamos trabalhando nessas semanas aí que o professor Osmar, a professora Vivi e o Tony trabalhou. Hoje, para me acompanhar aí, ser o porta-voz de vocês no chat, professor Osmar. Muito bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui hoje conduzida, né, pelo professor Jonas, que está retornando. Bom retorno, Jonas. Muito obrigado. Vou acompanhar o chat aqui, as interações. Professora Ivani aqui, está no Bom Dia da Escola Estadual Luiz Washington Vita, lá em Mauá. Em nome da Ivani, eu dou bom dia a todos. Participem do chat, mande o nome da escola, o município de onde você está falando. E a gente vai tentar, na medida do possível, né, Jonas, fazer a leitura aí, porque são muitas pessoas, tá bom? Até já. Isso mesmo, então hoje, né, retornando aqui, mas continuando aí a situação de aprendizagem 1. Então hoje nós vamos continuar essa situação de aprendizagem 1 do volume 2. Se você não tem o material, não tem problema, nós vamos trabalhar aqui, você vai conseguir resolver, você vai conseguir fazer. E no final aí eu tenho um desafio para vocês, aí se vocês conseguirem fazer. Então no final a gente vai mostrar um desafiozinho aí para a gente resolver amanhã. Beleza? Então, só para começar a habilidade, pode pôr na telinha, então, a habilidade que nós estamos trabalhando é a 24 do sexto ano, que diz o seguinte: resolver e elaborar situações, problemas que envolvam as grandezas. Comprimento, massa, tempo, hoje nós vamos falar especificamente dela, temperatura, área de triângulos, né, nós já falamos sobre isso, retângulos, capacidade e volume, e no caso aí, sempre reparando nesses modelos. A ideia é sem uso de fórmulas, inserido sempre que possível em contextos oriundos situações reais, que nós vamos trabalhar aqui hoje, e relacioná-los a outras áreas de conhecimento. Objetos de conhecimento, situações, problemas sobre medidas envolvendo grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume, né? Então hoje nós vamos falar especificamente dela, a temperatura. Já lanço para vocês aí. Comenta aí com o seu professor, fala aí no chat, comenta o que vocês acham aí. O que seria essa temperatura? O que hoje você fala assim, temperatura, o que vem à mente na hora para você aí, né, Osmar? É um caso assim que nós temos que pensar da palavra, né? Temperatura, o que vem à mente. É verdade, né? A ideia da sensação, né? Hoje aqui em São Paulo mesmo está frio, né? A gente está aqui, né, no estúdio, eu estou de blusa, o Jonas está um pouco mais calor, né? Eu estou no estúdio aqui. Mas a temperatura é a mesma, tá? Mas aqui em São Paulo hoje está um dia meio frio, né? Beleza, então hoje a ideia, né, é trabalhar essa questão da temperatura, né? Vamos fazer aí algumas ideias, algumas brincadeiras relacionadas a isso, mas para classificar sempre é importante falar o que nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando uma grandeza, né? Hoje nós estamos falando sobre a grandeza. Pode pôr na telinha, acho que vocês já devem ter visto esse slide aí, algumas aulas, né? Qual que é a ideia? Então, quando medimos algo, estamos falando de uma grandeza. Toda vez que você mede, você consegue ali colocar um número, um valor, você está medindo, você tem uma grandeza. Então, grandeza é tudo aquilo que pode, né, ser medido ou contado, quantificado, né? E possibilita, no caso, que tenhamos informações numéricas. Você conseguiu colocar valor? Falamos sobre aí, no caso, sobre grandezas. Hoje nós vamos falar sobre ela. Temperatura aí, um exemplo, né, um termômetro, né, que representa a ideia de temperatura aí no começo. Ano passado, inclusive, né, Osmar? Se você quiser dar uma procurada lá no YouTube ou no repositório, que tem uma aula que nós fizemos um termômetro. Lembra, Osmar? Lembro perfeitamente. É verdade. Foi feita uma aula, né? Fala basicamente sobre a ideia dessa variação mesmo. É verdade. Então, essa ideia, né? Vocês dão uma olhada lá, a questão do termômetro, vocês podem observar. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é a temperatura. Eu trouxe uma ideia aí do que seria a temperatura um pouquinho mais específico. Então tem assim, ó, temperatura é uma grandeza que expressa o grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Lembrando aí moléculas, né, a parte que vocês vão ver em ciências e etc, né? Então, toda essa parte que nós chamamos de matéria, né, que tem moléculas, ela se movimentou, esse grau de agitação, se ela movimentar mais ou se ela movimentar menos, é o que nós falamos que é temperatura.
nós não utilizamos, mas a ideia é a seguinte, né? O Kelvin, que é utilizado por essa letra K, é a unidade de medida diária no Sistema Internacional de Unidade. Mas, como sabemos, utilizamos como comum aqui, principalmente no Brasil, o grau Celsius, né, Osmar? Sim. Então, essa ideia de temperatura, ela vai funcionar na seguinte ideia. O quanto pensa numa molécula lá. O quanto mais ela se movimenta, maior essa temperatura. O quanto mais lenta ela se movimenta, menor essa temperatura. Lembrando que ela sempre vai estar em movimento, né, Osmar? Sem dúvida, verdade. Beleza? Então, essa ideia de temperatura é o que quero que vocês aí pensem. Então, pensa aí, conversa aí com o seu professor. Essa ideia de temperatura, tenta ver aí o que vocês acham. Por exemplo, hoje, né, Osmar, a gente até comentou, tem a temperatura aqui do ambiente, mas tem a sensação térmica, né? Verdade, a sensação térmica, existe uma fórmula complexa para calcular a sensação térmica, né? A velocidade do vento, a umidade, ou seja, não é tão simples quanto parece, não. Né? É bastante comum essa ideia, né? Tá uma temperatura no ambiente e a sensação que você tem é outra, né? De menos frio ou mais, dependendo do caso, calor também, né? Tem essa pseudo, né? Essa falsa impressão. Isso mesmo. E a ideia, né, vocês vão ver isso muito mais para frente, né, que não é questão de frio, né, é uma quantidade menor de agitação, né, não existe tecnicamente frio, vocês vão entender isso. O frio é psicológico, né, Osmar? Não é essa história? É verdade. A gente falou outro dia sobre a ideia, né, essa coisa da sensação do frio, ela tem a ver até com área, né, por que a gente se encolhe, né, quando está com frio, né? Na prática, matematicamente, você está diminuindo a área, né, que vai ser afetada ali pela temperatura, né? Então, a ideia de se retrair, né, você acaba... O corpo é o mesmo, mas quando você se retrai, você diminui a área, né? Tudo a ver com matemática, né, Jonas? Isso mesmo, isso mesmo. Matemática está em todos os locais, né? Está em tudo. E para provar isso, né, hoje nós vamos fazer, então, a previsão do tempo. Na telinha vai aparecer para vocês que é o seguinte, ó, a previsão do tempo, no caso aí é uma ideia que vocês podem entender, vocês podem ver, tá lá no caderno, né, como eu falei para vocês do Aprender Sempre. Se vocês não tiverem, não tem problema, mas a ideia é a seguinte, ó, pesquise na internet, era para vocês fazerem, vocês podem fazer isso depois, pesquise na internet as temperaturas máximas e mínimas registradas no dia em que, no caso, as capitais brasileiras, e calcule as variações de temperatura, registrando numa tabela a seguir. A gente vai ver. Qual que é a ideia? Eu peguei aí uma reportagem da previsão do tempo, só que ela é de 2015. Vamos se atentar aí mais à questão das medidas aí, dos valores, para a gente falar sobre a temperatura. Então, qual que é a previsão do tempo? Agora, detalhes da previsão do tempo. Luana e Beli, lá da redação, conta tudo pra gente. Oi, Luana, boa tarde pra você. Oi, Márcia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Bom, não tivemos chuvas aí nos últimos dias, mas os reservatórios continuam em alta. O Guarapiranga subiu 0,4% e está em 84,7%. O Cantareira subiu 0,3% e está em 13,9%. Hoje é mais um dia típico de outono aqui na capital. As temperaturas logo cedo começaram mais baixas, mas vão subindo ao longo do dia. Não deve chover e a máxima fica nos 28 graus. O tempo no estado será de sol e temperaturas altas. A máxima é de 32 graus em Presidente Prudente e de 29 em Campinas. Amanhã o dia continua ensolarado e sem chuva, com máxima de 30 graus, Márcia. Muito bem, Luana e Beli, te espero amanhã então. Boa tarde para você. Até amanhã. Obrigado, aí vocês viram então a previsão do tempo aí, nesse dia 26/3/2015. Então esse dia aí foi a previsão, né, vocês viram a previsão do tempo para essa data. E hoje, né, vou até pegar o Osmar de surpresa, Osmar. Opa, qual que é a previsão do tempo para hoje, você sabe? Então, a previsão do tempo, eu saí de casa, confesso que não olhei, mas eu acredito que não vai fazer muito calor aqui em São Paulo, aqui na capital, né? O estado é muito grande, né? Corre uma variação muito grande, né, Jonas? Como o próprio mapa demonstra aí, mas eu acredito que hoje seja um dia frio aqui em São Paulo, mas confesso que não olhei a previsão do tempo. Então, vou pegar aqui em muitos aplicativos, né? Hoje mais fácil, você consegue a previsão do tempo na palma da mão. Então hoje aqui, na região no qual nós estamos,
17 graus, a máxima vai ser de 25 e a mínima é de 14 graus, essa é a previsão do tempo. Hoje é um dia um pouquinho nublado, né? Dizem que por volta das 11, meio-dia vai sair sol e não temos chance hoje de chuvas aqui em São Paulo, aqui na capital, Osmar. Temperatura agradável, né? Boa. Beleza. Só que então vamos brincar então com essa ideia. Eu trouxe um mapa aí para vocês, vou até colocar aqui então a previsão do tempo. Então eu posso dizer o seguinte, Osmar. Então no lado aí, se eu pensar, né? No caso, eu posso ver duas temperaturas que está descrita ali. Verdade. 32 graus em Presidente Prudente, né? Então posso observar aqui, ó. Sim. 32 graus em Presidente Prudente. Você é aí, Presidente Prudente, um abraço. Em Campinas, aqui, ó, 29 graus em Campinas. Aqui é a capital, né? 26 graus. 29 graus em Santos. Olha como o estado vai variando essa temperatura, ó. Sim. Palavra importante, variação, né? Variação. Vamos mesmo. falar um pouquinho sobre ela. Campos do Jordão, aqui, ó, no leste do estado, né? Nós temos 24 graus aí, né, Osmar? Região de serra, né? Então, temperatura, tendência realmente é cair, né? Em contradição lá em cima do mapa também, né? Região lá de Araçatuba, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, calorzão também, né, Jonas? Isso, já o centro do estado aqui, né, temos 30 graus. Se eu reparar, essas temperaturas, elas variam conforme, obrigatoriamente, a localização, né? Elas vão variar conforme a localização e, com certeza, existe um número diferente. Sim. Esse número diferente de um valor para o outro, nós chamamos de variação. Vocês vão ver, nós vamos tentar fazer isso ao longo da aula. Vou tentar uma atividade que está lá no material. Ô, Jonas, pessoal de Presidente Prudente mandando um abraço aqui também. Pessoal de Araçatuba, pessoal de Jales aqui, ó. Abraço para vocês, valeu, obrigado. Ó, essa previsão eu não posso dizer que é para hoje, né, Osmar? É de 2015, então, desculpa aí se a previsão estiver errada, né, Osmar? Professor Moisés falando que Jales está quente, como sempre. Que bom, que bom. Que bom, legal, né? Então vamos tentar uma atividade. Nessa atividade vocês vão observar algumas características e aí nós vamos fazer alguns comentários sobre ela. Pode pôr na telinha que é o seguinte, ó. Ao consultar o serviço de meteorologia, no período aí de 5 dias, né? Então pegou lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Esses 5 dias, foi observado no quadro a previsão do tempo em São Paulo. Então segunda-feira aí, ó, 17, 28, ó. Reparem aí a setinha para cima que nós chamamos de máxima, né? E essa setinha para baixo que nós vamos chamar de mínima, né? Então essa variação de temperatura. Qual foi, aí a pergunta, né? Qual foi a maior temperatura registrada e a menor temperatura registrada? Então, primeira atividade aí, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Nós retornamos aqui com as interações, o pessoal mandando muitos comentários sobre as temperaturas, né? Guarulhos, Ribeirão Pires, né? E subindo aí pelo mapa, falando muito é um negócio da liga, né? Esse negócio de falar de temperatura, porque é muito vivo, né? Matemática cotidiana. Abraço lá, professor Celso, lá da Escola Estadual Mário Cosel, aqui da Leste 2, tá? Abração lá pro Vitor, pro Arthur, pro Gabriel, lá do 7º A. Sempre presentes aqui, assistindo às nossas aulas, reitera professor Celso. Obrigado a ele e aos alunos deles. Professora Evelyn está lá com a Ana Clara, e ela diz assim, ó, 30 graus a maior e 16 graus a menor. Evelyn, Ana Clara, manda o nome da escola, para a gente dar aquele crédito lá. Professora Ana Cristina está com os alunos lá da escola Adla Feres, lá em Carapicuíba, maior 30 graus e menor 16, tá? Pro Ian, é isso? Ian. O Ian está lá com a Giovana, também colocando 30 graus e 16, respectivamente maior e menor para vamos lá, professora Daia, tá? Lá da P. João Ortiz Rodrigues, lá em Embu-Guaçu, o Levi mandando 30 graus e 16 graus. Obrigado a eles pela participação, tá? A professora Roselaine, para finalizar, Jonas, lá da Escola Estadual Jesuíno de Arruda, aqui não, né? São Carlos, né? Centro ali do estado de São Paulo, 30 graus a maior e menor a 16. Muito obrigado pela participação de todos. Infelizmente, a gente não consegue ler todos, Jonas, mas obrigado. Valeu, um abraço. Boa, isso aí. Então, só de observar, né? Só observando que essa é a ideia por enquanto, né? Vocês conseguem observar e identificar aí a maior e a menor. Então, vocês estão comparando os valores, que seria essa ideia. Pode pôr na telinha, só para a gente observar. Então, a maior temperatura seria 30 graus. Quando? Nessa quarta-feira aqui, ó, 30 graus é a maior temperatura. Então, eu vou olhar na máxima, né? Então, observando a máxima aí, eu tenho 30 graus a maior temperatura. E a menor? A menor temperatura vai ser na sexta, aqui, ó, 16 graus. É interessante, né, Osmar, sempre trabalhar isso, hoje ainda mais do que nunca, né? Hoje, como a temperatura é aferida nos locais a gente vai, né? Sim. A gente passa muito por isso. Então, essa temperatura vai acontecer também o que a gente chama de variação. Ela pode ter essa variação. Então, um dia estar mais quente, o outro estar mais frio, né? Que a gente utiliza esses termos, ou no caso, agitação maior ou menor, como eu coloquei no começo. Isso nós chamamos de variação de temperatura. Pode pôr na telinha para ele, diretor? Que é o seguinte, ó. A variação de temperatura, né, é determinada pela diferença entre o valor final, né, no caso, e o valor inicial. Então, basicamente, ó, por favor, anotem no caderno, deixa isso bem claro. Quando eu falo diferença, eu estou fazendo uma subtração. Anota no caderno, deixa isso muito bem claro. É muito importante a gente ressaltar essas coisas, né? Essas palavras que nós utilizamos na matemática. Então, diferença, eu estou falando de uma subtração. No caso aí do valor final e do valor inicial. Vou dar um exemplo aí para vocês. O exemplo, pode deixar na telinha? O exemplo para vocês é o seguinte, ó. A previsão do tempo dizia que a mínima é de 17 e a máxima é de 28. Qual é a variação de temperatura? Basicamente, a distância entre o 17 e o 28. Para eu fazer essa distância, né, para eu saber quanto tem ali, eu faço a subtração. Então, diferença, subtração, né, Osmar? É verdade. 28 menos 17, 11 graus. 11 graus é a variação de temperatura. O pessoal brinca aqui em São Paulo, haja saúde, né? Uma variação de 11 graus aí, tá? De vez em quando acontece também, não é coisa do outro mundo não, né? A gente fala muito aqui em São Paulo, né? Haja saúde com essa variação de clima. Isso mesmo. Então, vamos tentar agora uma atividade, aí eu vou pedir pelo menos duas, vai? Pelo menos duas. Pode pôr na telinha para eles, diretor? Ache pelo menos duas variações de temperatura. Pode escolher o dia, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, escolhe aí, eu quero a variação de temperatura. Então, 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Nós retornamos aqui com as interações, muitas respostas. A professora Sandra está com o Vinícius e o Daniel, lá da Peidécia Lourdes Machado dos Santos, lá de Lins, né? Município de Lins. Responderam, segunda, 11 graus, terça, 8 graus e quarta, 12 graus. E todas as respostas, ou grande parte delas, vão por aí, Jonas. É isso. Boa, isso mesmo. Então, essa relação, né, esse contexto vocês vão observar fazendo a subtração. Então, por favor, de novo, a diferença, sempre a diferença entre dois valores é uma subtração. Então, a operação aí é a subtração que nós vamos realizar. O exercício ele pedia a maior e a menor. Eu vou fazer todas para a gente ver qual que é a maior e qual que é a menor. Então, na telinha vai aparecer a resposta. A maior variação é o que aconteceu na quarta-feira, entre 30 e 18 graus. E a menor variação é o que aconteceu na sexta-feira, entre 22 e 16 graus. Mas como a gente vai encontrar isso? Então, fazendo a subtração. 28 menos 17 ali, 11 graus. 27 subtrai 19, 8 graus. 30 menos o 18, nós encontramos o 12, né? Que vai ser a maior variação na quarta-feira. Na quinta, 27 menos 18, 9 graus. E por último ali, né, a variação de 6 graus é a menor variação possível, né? Então, nós temos ali na sexta-feira. Então, a maior variação vai acontecer aqui na quarta, né, Osmar? Sim. E a menor variação aqui na sexta-feira. Beleza, Osmar? Bastante comum essa variação durante o dia, né, Jonas? Acontece muito, né? Principalmente aqui na capital, eu acredito que aconteça muito essa variação, É né? verdade, dias de outono também. Acho que no verão não acontece tanto, mas nessa época de outono que a gente vive é bem comum. Isso mesmo. E agora, como eu falei aí para vocês, agora eu vou fazer um desafio, que é o seguinte. Aula de amanhã nós vamos falar aí um pouquinho sobre massa, né? Então a ideia aí da quantidade de massa, nós vamos falar sobre gramas, a questão aí sobre quilogramas, toda essa parte. E aí tem uma atividade no Aprender Sempre que pede a participação de vocês. Como aí nós não temos como ter toda essa comunicação, eu vou pedir o seguinte, ó. Pode pôr na telinha para ele, diretor, que é o seguinte, ó. Tira um print dessa tela, já pode pôr até o GC, tira o print dessa tela que vai acontecer o seguinte, ó. Com base nas medidas apresentadas no quadro, escolha pelo menos 2 delas e elabore um problema que envolva unidade de medida de massa em situações do cotidiano. Então eu tenho lá 800 gramas, 100 quilogramas, 1 tonelada, 5,400 quilogramas. E aí no GC que vocês estão vendo, né, tem o meu Instagram, que é o JonasAlmeida89 e a hashtag 7º ano. O que eu vou pedir para vocês? Vai lá, não é obrigatório, mas mande para o seu professor ou mande lá no Instagram, faça um post, tem que ser post. Me marque que amanhã eu vou ler, né? Eu vou fazer a leitura da sua atividade, beleza, Osmar? Beleza, legal, hein? Então amanhã eu vou fazer essa leitura aí. Então coloque lá, tem que ser post, hein? Então coloca lá, me marca, aí amanhã eu faço a leitura da sua atividade. Lembrando, coloque o nome da sua escola aí, a sua cidade, e aí eu vou ver um pra gente fazer, beleza, Osmar? Beleza, abraço lá pro pessoal lá, P. Asdrubal do Nascimento Queiroz, professora Rafael. Isso aí. Então, só não esquecendo aí, mande para o seu professor, fale aí sobre essa questão e amanhã a gente fala mais. Avaliem nossa aula. O que vocês acharam? Gostaram ou não? Gostaram que eu voltei? Não gostaram, né, Osmar? Pode acontecer também. Então, obrigado a todos. Obrigado, Osmar. Valeu, obrigado. Obrigado, 7º ano. Até amanhã. Tchau, tchau.